todos, boa noite aos nossos internautas que nos acompanham através das redes fantásticas da internet. E nós estamos aqui no Grupo Espírita Caiba Schutter, estudando este livro, Vida e Ato dos Apóstolos, escrito pelo patrono desta casa, Caiba Schutter, quando encarnado ainda em 1932. Hoje nós vamos estudar em conjunto o capítulo intitulado Pedro e João perante o Sinédrio. E o Sr. Schutter começa o capítulo nos trazendo um trecho do Atos, né? Como não poderia ser diferente, no capítulo 4, versículos 5 a 12, que diz o seguinte: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, Anás, que era o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio deles, perguntavam: com que poder ou com que nome fizeste vós isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, se nós hoje somos inquiridos sobre o benefício feito a um enfermo, como foi ele curado, seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, neste nome está este enfermo aqui, são diante de vós. São de sadio diante de vós. Ele é a pedra desprezada por vós, edificadores, a qual foi posta como a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em que devamos ser salvos. Este dia seguinte, em que o Lucas colocou aqui no Atos dos Apóstolos, se refere ao dia seguinte em que João e Pedro haviam sido presos, porque nas portas do Sinédrio, nos portões do Sinédrio, um homem paralítico, coxo, havia pedido a eles um auxílio, e esse homem tinha perto de 40 anos de idade. E João e Pedro, que não tinham recursos financeiros, olhou bem para o homem paralítico e disse a ele, olhando nos olhos, né? Olhe nos meus olhos, falou João e Pedro. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Levanta e anda. E segurando as mãos do coxo, ajudou-o a ficar de pé. E um homem de 40 anos que trazia aquela doença foi se fortalecendo nas pernas e acabou entrando no templo junto com João e com Pedro, para a admiração de todos que ali estavam, porque todos sabiam da dificuldade que aquele coxo tinha em andar, que era impossível andar, né? Em decorrência desse vamos dizer, desse ato, não quero falar milagre, porque milagre não existe, mas desse procedimento dos apóstolos, eles acabaram sendo presos, porque o povo admirou com bastante ênfase essa atitude desses apóstolos, né, dos dois apóstolos, e toda essa atitude que eles tiveram melindrou bastante aqueles pertencentes ao Sinédrio, porque eles não gostavam que tivesse um outro apóstolo, porque eles se achavam donos da verdade e só eles podiam fazer, só eles eram os emissários de Deus, né? E de repente aparece
dois apóstolos, simples, singelos, incultos até, e transferem para aquele coxo um momento de salvação que ninguém conseguia até aquele momento ter feito chegar, né? Em decorrência disso, eles foram presos. O Sinédrio mandou, e como já era tarde, isso era no dia anterior, né? Ele começa assim: no dia seguinte, reunidos em Jerusalém. No dia seguinte da prisão dos apóstolos Pedro e João, né? Isso tudo, então, Lucas nos narra nesse capítulo de Atos 5, capítulo 4, versículos 5 a 12. Né? E Pedro, então, no meio, tendo sido solto, ele fez um pequeno discurso ali perante aqueles anciãos e aquelas pessoas da alta hierarquia do Sinédrio, que não estavam ainda inconformados com aquela atitude, como poderiam dois homens fazerem um coxo andar, né? E o Sr. Schutter, então, o Sr. Caiba Schutter, nos diz o seguinte: o Sinédrio era, entre os judeus, o supremo conselho, onde se decidiam os negócios do Estado e da religião. E o Sinédrio era, de fato, naquela época, bastante influente. Nós nos lembramos nas Escrituras, né, da passagem de Jesus, né, pela condenação do mestre, de Caifás, que comandava junto com Pilatos. Pilatos era o emissário, o representante de Roma, né, e Caifás era o representante do Sinédrio, e tudo era feito em comum acordo. Então o Sinédrio, naquela época, tinha uma influência bastante grande sobre a política e sobre os políticos que estavam dominando Israel e a Judéia naquela época, né? E ele repete: o Sinédrio era, entre os judeus, o supremo conselho onde se decidiam os negócios do Estado e da religião. Pela narrativa acima, pode-se bem julgar a justiça daquele tempo, cuja maioria de membros pertencia à classe sacerdotal, cotados ainda entre os maiores, como Anás e Caifás, dois expoentes do Sinédrio, né? Faziam aquelas pompas todas e eram aceitos no Sinédrio como diretores, como os manda-chuvas ali daquele espaço, né? Continua o Sr. Schutter: imagine o leitor que a atmosfera premente havia naquele meio, absolutamente hostil aos apóstolos. Não gostavam dos apóstolos, porque eram uma continuação daquelas mensagens sublimes que Jesus havia deixado, né? E faziam envolvimentos enormes, envolvidos eles próprios, os apóstolos, por uma equipe espiritual enorme que estava ali, dando sustentação àqueles atos todos que eles praticavam, né? Mas isso magoava profundamente os detentores do poder da época, que eles não conseguiam fazer aquilo que os apóstolos faziam, porque eles tinham orgulho, eles tinham vaidade, eles gostavam de se apresentar como os manda-chuvas da região. E os apóstolos eram simples, humildes, incultos até, né? Mas foram aqueles que Jesus escolheu pela sua simplicidade para dar continuidade aos ensinamentos do Mestre. E continua o Sr. Schutter: não era um conselho, o Sinédrio, né? Não era um conselho em que a justiça teria a sua cadeira principal, mas sim um conselho bastardo, apaixonado, no qual predominava o ódio, o despeito e o desejo de vingança e de morte. Olha como que o Sr. Schutter nos pinta, né? O Sinédrio daquele momento, né? Ambiente terrível, de ódio, né? De despeito, de desejo de vingança e de morte. Eles haviam há pouco tempo condenado Jesus, né? Ele era assim o Sinédrio, dominado por gente que queria o apogeu próprio, né? Mas o Espírito, continua seu Schutter, mas o Espírito dominava tudo. E o Espírito que ele diz aqui são os mensageiros
que comandavam, emissários de Jesus, no plano espiritual, que comandavam todas as atividades dos apóstolos que haviam ficado para difundir os ensinamentos do Mestre, né? Mas o Espírito dominava tudo. Contra o Espírito nada pode prevalecer, nem a opressão, nem o suborno, nem a malícia, nem a força, nem as potestades terrestres. Então, o Espírito que preparava os apóstolos era de uma envergadura moral enorme, né? Porque ele se sobrepunha a todas aquelas atividades que os pertencentes ao Sinédrio deixavam transparecer, de ódio, de despeito, de vingança, né? De morte até. Movidos pelos Espíritos, Pedro, como outrora nas bandas da Cesareia e no cenáculo de Jerusalém, pôs-se de pé e em tom severo, sem vacilar, manejando a espada de 2 gumes, que é a palavra da verdade e da justiça, figurativa aqui, né? Espada de 2 gumes, é a palavra, de um lado a verdade, e do outro lado da espada a justiça, né? Pedro, então, manejando essa espada da verdade e da justiça, repetiu com todo o ardor do seu coração o que já havia dito em seu discurso no templo, acrescentando que o nome de Jesus está sobre todos, sobre tudo, e foi em virtude desse nome que o coxo, então presente, havia obtido o uso dos membros enfermos. Foi em nome de Jesus, então, né, que os apóstolos invocaram naquele momento, que fez com que o coxo pudesse andar também, com certeza, em virtude da fé que o coxo possuía, sabendo que aqueles homens que ali estavam, né, eram apóstolos e haviam vivido com Jesus. E ele tinha certeza que aqueles homens eram envolvidos por um espírito sublime, que trazia as emanações de harmonia e de paz e bênçãos enormes que Jesus havia deixado a todos, né? Mas Cabachuto continua no último parágrafo para terminar este capítulo. Cheios de intrepidez, sem temer a condenação e a morte, os 2 apóstolos aproveitaram a oportunidade para externarem entre os maiorais que constituíam o conselho os motivos da sua fé, acrescentando corajosamente que abaixo do céu não há outro nome em que nos pudéssemos salvar, senão no de Jesus Cristo. Termina Sr. Schutel este capítulo com estes esclarecimentos sobre o discurso que o apóstolo fez diante do Sinédrio, né? Se alguém tiver alguma colaboração a fazer, algum questionamento, estamos aqui para ouvir também e discutirmos. Se não, mas eu queria dizer para os senhores, como as pessoas daquela época tinham enraizado em si, como até hoje, né, muitos políticos têm enraizado em si a vaidade, a presunção, né? Não gostavam que aparecesse uma outra pessoa que tivesse poderes maiores do que os deles, né? Por isso que acabou João e Pedro tendo que passar uma noite na cadeia, né? Porque haviam feito um coxo andar. Esse absurdo, né? Tinham sido praticamente condenados a passar uma noite na cadeia, porque haviam feito o bem para uma pessoa. Olha que despeito que havia entre o Sinédrio naquela época, em que pouco antes Jesus havia vivido, havia estado presente também, né? O capítulo seguinte tem por título A Impotência do Sinédrio, Pedro e João soltos, né? No dia seguinte
foram soltos então. E o Sr. Schutter traz aqui, como não poderia ser deixar de ser, né, Atos dos Apóstolos, né, de Lucas, né? Agora é no capítulo 4, versículos 13 a 22. Ele diz o seguinte: e ao verem a intrepidez de Pedro e João, e tendo notado que eram iletrados e indoutos, maravilharam-se, e reconheciam que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Mandaram-no sair do sinédrio e consultavam entre si, dizendo: que faremos a esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém que um milagre notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los de que, ora em diante, não falem nesse nome a homem algum, o nome de Jesus, né? E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam-lhes: se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós, antes do que a Deus, julgai-o vós, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois de os ameaçarem ainda mais, soltaram-nos e achando motivo, e não achando motivo para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operava essa cura milagrosa. Há 40 anos, então, aquele coxo arrastava-se pelas ruas de Jerusalém, né? E acabou sendo curado pelos apóstolos em decorrência da intervenção direta de Jesus no plano espiritual, né? E o povo todo estava maravilhado com aquela atividade daqueles apóstolos, e o sinédrio não poderia deixar esses homens presos, né? Porque o povo poderia se revoltar, porque eles haviam feito coisas que ninguém conseguiria fazer, nem os próprios elementos mais altos do sinédrio conseguiriam fazer, né? Porque eles não tinham simplicidade, não tinham o amor, não tinham o devotamento à causa do bem que aqueles homens possuíam, aqueles apóstolos possuíam, né? Jamais conseguiriam fazer um décimo, um milésimo do que os apóstolos fizeram, né? E eles não tinham, o sinédrio então não tinha outra alternativa a não ser soltar os apóstolos. Mas pediram para que eles não falassem mais daquilo que havia acontecido. E eles relutaram, os apóstolos relutaram ainda, né? Como que não vamos falar? Temos que falar de Jesus, tudo acontece em nome do Mestre, né? Mas de qualquer forma, o povo maravilhado que estava, eles, o sinédrio, não tiveram outra alternativa senão soltar os apóstolos. Mas o Sr. Schutter continua nos dizendo: por mais ardis que os sacerdotes lançassem contra os dois apóstolos, não lhes foi possível manter aqueles homens na prisão. Eles mesmos reconheceram os poderes dos apóstolos manifestados publicamente no sinédrio por Pedro e João, né? Seria muito mais fácil para eles, do sinédrio, né? Se eles reconhecessem aquele trabalho enorme, aquele ato importante que João e Pedro fizeram, devolvendo a mobilidade para aquele coxo. Mas o orgulho que eles tinham não permitia que eles aceitassem aquelas atividades daqueles dois apóstolos, né? Mas seria muito mais fácil para eles agirem dessa forma, aceitando modestamente,
deixando o orgulho de lado, aceitando aquela atividade daqueles dois homens, né, que eram emissários de Jesus, sem dúvida nenhuma. Porque, repetindo, eles mesmos reconheceram os poderes dos apóstolos manifestados publicamente no Sinédrio por Pedro e João. E continua. Diziam abertamente que eles haviam feito um grande milagre. E o Sr. Schutter faz questão de colocar esse termo, um grande milagre, entre aspas, né? Porque nós sabemos perfeitamente bem que o milagre não existe. Né? Tudo é obra de algo que a ciência explica perfeitamente bem. Né? Muito menos naquela época, né? Mas hoje, muito mais evidências a ciência consegue provar muitas coisas que antigamente o homem não entendia e aceitava como milagre. Né? Hoje nós sabemos que muitas das atividades de Jesus não eram milagres, era conhecimento que ele tinha das forças da natureza. Mas o Sr. Schutter continua. Mas não lhes convinha absolutamente que a glória de Deus fosse proclamada com a manifestação de maravilhas de seus apóstolos, tinham o poder de operar. Eles, o Sinédrio, não tinham interesse nenhum em que o apogeu dos apóstolos se sobrepujasse a eles próprios, né? Eles queriam ter a evidência, eles queriam ser o manda-chuva, eles queriam ter esse diálogo constante com os políticos dominantes da época. Né? Se eles se curvassem, se eles se submetessem à voz dos apóstolos, teriam de renunciar ao mando. Olha o perigo que eles corriam. Né? Teriam de renunciar ao mando, às primazias, aos primeiros lugares, ao braço de César, e se aniquilariam, não seriam mais sacerdotes, e seu egoísmo e orgulho não lhes permitiam tal renúncia. Né? E para praticar uma renúncia dessa, admitindo aqueles atos dos apóstolos, precisava ter bastante humildade, né? Simplicidade, fugir do apogeu, fugir do orgulho, e eles não conseguiam fazer isso. A ambição de mando, a submissão ao dinheiro, o desejo de figurar, constituem e têm constituído, em todos os tempos, o apanágio do sacerdotalismo. Até hoje nós temos, né? Isso, o Sr. Schutter escreveu isso aqui em 1932, né? Mas nada diferente do que é hoje. Né? Muitos sacerdotes que estão aí, querendo a primazia, querendo o apogeu, querendo diálogo constante com os poderes dominantes, com os políticos. Né? Não os podendo manter em prisão, pois seria bem fácil que, se isso acontecesse, houvesse uma rebelião do povo, não tiveram remédio senão soltá-los. Mas ainda assim, só o fizeram após grandes ameaças e promessas macabras, caso eles, novamente, Sr. Schutter, abre aspas, falassem os ensinamentos em nome de Jesus. Fecha aspas. Não queriam, o Sinédrio soltou os apóstolos, mas determinando que eles não falassem e nem fizessem a propagação dos ensinamentos que Jesus havia deixado. Né? Mas os apóstolos, continua Sr. Schutter, retorquiram imediatamente que não podiam submeter-se às ordens deles, em detrimento às ordens de Deus, que eles mesmos julgassem a questão, se era possível obedecer a eles, ao Sinédrio, né, ou a Deus. Né? Então, os apóstolos devolveram o questionamento para o próprio Sinédrio. Né? O que eles, apóstolos, deveriam fazer? Obedecer ao Sinédrio ou obedecer a Deus? Né? O Sinédrio, acho que não teria outra escolha a não ser falar igualmente aos apóstolos que deveriam obedecer a Deus, evidentemente. Né? Libertos da prisão, eles receberam grande manifestação de regozijo do povo e ergueram ao Senhor
fervorosa prece de graças por ter-os livrado de inimigos tão tigrinos, restituindo-os ao trabalho do apostolado, sãos e salvos, e ainda com mais fé e mais vigor do que antes. Quer dizer, esses atos todos, esse episódio todo de Pedro e João terem passado uma noite na prisão após terem transmitido a mobilidade ao coxo, né, serviu para que o povo todo se enchesse de fé diante dos ensinamentos que aqueles dois homens estavam trazendo a toda a população, né? E serviu de momento também para que eles próprios, os dois apóstolos, se enchessem também de mais vontade, mais fé, tivesse a sua fé mais alavancada ainda, né, com aquela movimentação toda que aquele povo estava fazendo em benefício deles próprios, né? Então tudo isso, todo esse episódio serviu para que os ensinamentos de Jesus alcançassem uma quantidade ainda maior de povo. E também aqueles que já tinham os ensinamentos de Jesus enraizados em si, tiveram a sua fé ainda aumentada, porque viu que o povo aceitava completamente aqueles ensinamentos novos, né? Continua seu chute. A bela oração, digna de ser lida, até está no mesmo capítulo em que nos detemos. E esta oração, quem quiser dar uma olhadinha, qualquer Bíblia tem, né? É no Atos, né? Lucas, Atos, no capítulo 4, no versículos 23 e 31. Podemos reler ali a oração que os apóstolos fizeram, acho que foi Pedro, né? Os apóstolos fizeram naquele momento que eles foram soltos ali. Diz Lucas que terminada a prece, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. O Espírito se manifestou novamente entre todos e com liberdade eles falavam a palavra de Deus. Imagina que momento sublime para aqueles que estavam ali, né? Deve ter sido uma prece bastante envolvente. Não tive tempo, quando recebi a informação do nosso companheiro Maida de estar aqui hoje, não tive tempo de dar uma procurada nessa prece, reler, né? Mas deve ter sido uma prece com envolvimento enorme, para que tremesse o lugar e trouxesse a todo o povo um envolvimento tão enorme, né? Deve ter sido uma prece, de fato, bastante enorme. Mas continua o seu chute. Um trecho da dita oração é verdadeiramente edificante. E ele nos traz aqui um trechinho da oração. Abre aspas. Senhor, olha as ameaças dos nossos inimigos e concede a teus servos que com toda a liberdade falem a tua palavra enquanto tu estendes a mão para curar e para que se façam milagres e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. Fosse outro, eles iriam se encher de regozijo, né? De orgulho, de vaidade por terem curado o coxo, por terem feito um coxo de 40 anos que se arrastava por Jerusalém, poder andar novamente, né? Mas eles, na oração sincera, simples, né? Humilde, reconheceram que tudo que eles faziam era obra de Jesus, era obra de Deus, era por determinação superior, né? Termina o seu chute ou assim este capítulo, e nós estamos quase no horário do último. Hoje é a Sandra. A Sandra que vai falar hoje. A Sandra não chegou ainda. Então nós vamos ler. Alguém quer fazer algum comentário? Agostinho, gosta de falar alguma coisa? Você que falou no começo aí, eu achei interessante. Eu vi uma reportagem. A realidade do sinédrio daquela época, ele existe hoje em vários lugares, com fuxico, fofoca. Você falou no início sobre o sinédrio do passado. Hoje nós
estamos vendo, assistindo à televisão, esse sinédrio de fofoca, de troca de acusações entre religiões, ao vivo. Quer dizer, como você disse que ele escreveu esse livro, Karl Barth escreveu esse livro em 1932, quer dizer, há 2000 anos atrás, já era assim. Nós estamos vivendo aquele período ao vivo hoje, vendo coisas que nós não gostaríamos de ver. Que eu acho que as religiões, elas nasceram para ensinar a palavra de Deus. Religar, né? Religar. E não para fofocar e trazer dinheiro, pensar em dinheiro. É o que pensam hoje. É o que pensam hoje. É impressionante a voracidade dessas pessoas em captar recursos e mais recursos, sabe Deus para quê? Então, quer dizer, naquela época nós tínhamos sinédrio, hoje nós temos religiões sempre querendo captar cada vez mais. Se assemelharam bastante ao sinédrio daquela época, né? Na verdade, transferiram o sinédrio para o nosso tempo, né? Na verdade é isso, porque nós vemos aí religiões com uma opulência enorme, né? Onde os patrimônios materiais são enormes, são cuidados, são aumentados e são dilatados constantemente, né? Exatamente. Nós recebemos um e-mail hoje de um colega nosso, acho que não chegou ainda, falando exatamente isso sobre um irmão nosso, coitado, distribuindo panfletos. Carta, eu vi também. Você viu também. Pedindo para que os companheiros da sua seita lá fizessem doações, que eles tinham que comprar uma emissora de televisão, né? Isso eu vi na internet isso aí, já que você tocou no assunto, pedindo o seguinte, que as pessoas, mesmo que não tivesse acontecido absolutamente nenhum milagre, mas chegasse lá e dissesse, olha, eu usava uma muleta, eu tinha uma dor de cabeça imensa, meu coração estava parado, tudo isso daí para mostrar lá na frente, para mais pessoas, para arrecadar mais, para construir mais templo. Para demonstrar poder naquela religião, naquela pagar igreja. contas enormes. É vergonha, né? É uma vergonha. Imagine você o compromisso no plano espiritual que esse pastor, que essa pessoa está angariando para si, né? Compromisso espiritual enorme que ele está. Quer dizer, a pessoa não pensou em absolutamente nada no plano espiritual. Não. Né? Pensou exatamente no agora. Na ganância. E na ganância. Na ganância. Mas antes de passar para a nossa companheira Sandra, e o pessoal também não desceu ainda, eu só vou ler o trecho do capítulo seguinte, Comunidade Cristã, que vem bem de encontro ao que o Augustinho estava conversando e que o seu Chuto também nos disse aqui. Só vou ler o trecho de Atos dos Apóstolos sem as explicações do seu Chuto. Ele fala o seguinte, o título seguinte é Comunidade Cristã, e ele coloca no mesmo capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, os versículos 32 e 35. Diz o seguinte: e da comunidade dos que creram, o coração era um e a alma uma. E nenhum deles dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas tudo entre eles era comum. Não é que bonito? Tudo entre os apóstolos e aqueles que pertenciam ali ao círculo estreito dos apóstolos, né, do apostolado, tudo era comum entre eles, né? E com grande poder os apóstolos davam o seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Não havia pobres entre a comunidade dos apóstolos, não havia necessitados ali. Todos que pertenciam à comunidade tinham o seu atendimento. Mas ele continua. Porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam-no aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um conforme a sua necessidade. Então, já naquela época, eles tinham esse compromisso, né,
de trazer o seu patrimônio, como Zaqueu, né? Um Zaqueu que, quando encontrou Jesus, ele doou metade dos seus bens e quis repartir o mal que ele havia feito a algum. Ele queria retribuir em duplicidade, em triplicidade, né? Aqui os apóstolos faziam exatamente isso. Os bens que eles acabavam vendendo, eles traziam para a comunidade, mas não era para o pastor, para o apóstolo se apoderar daquilo e comprar sítios, e comprar terras, e comprar emissoras de televisão, e comprar propriedades. Não, não. Em absoluto. Era para dividir de uma maneira equilibrada entre todos que faziam parte daquela comunidade, né? Então não existiam pobres, porque era dividido, bem diferente do que nós vimos hoje, através desse e-mail que o companheiro nos enviou, falando inclusive está presente agora, do apelo do pastor, para que as pessoas doassem seus recursos financeiros, porque eles precisavam adquirir uma emissora de televisão, né? Mas nós vamos deixar aqui a nossa companheira Sandra trazendo o seu recado hoje. Agradecemos a atenção de todos. Informamos ainda que o nosso companheiro Maida pediu para que estivéssemos aqui hoje, solicitando a sua presença. Ele estava com um compromisso inadiável, né? Boa noite a todos, obrigado pela atenção. Com licença. Bom dia. Acho que não pode passar batido e falar sobre a prece, a oração. Né? Quando ela é bem feita, com sentimento, né? Ela alcança o seu alvo, como alcançou. Como alcançou, tremeu toda a região ali, né? E não podemos esquecer de falar da prece de Esmárnia, né? Que foi uma coisa também fantástica. Boa lembrança, Pedrinho. Obrigado.